Artigo 7. Os Estados-partes comprometem-se a tomar as medidas imediatas e eficazes, principalmente no campo do ensino, educação, da cultura e da informação, para lutas contra os preconceitos que levem à discriminação racial e para promover o entendimento, a tolerância e a amizade entre as nações e grupos raciais e étnicos, assim como para propagar o objetivo e princípios da Carta das Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial e da presente Convenção. Parte 2. Artigo 8. 1. Será estabelecido um comitê para a eliminação de discriminação racial, doravante denominado o Comitê, composto de 18 peritos conhecidos para sua alta moralidade e conhecida imparcialidade, que serão eleitos pelos Estados-membros dentre seus nacionais e que atuarão a título individual, levando-se em conta uma repartição geográfica equitativa e a representação das formas diversas de civilização, assim como dos principais sistemas jurídicos. 2. Os membros do comitê serão eleitos em escrutínio secreto de uma lista de candidatos designados pelos Estados-partes. Cada Estado-parte poderá designar um candidato escolhido dentre seus nacionais. 3. A primeira eleição será realizada 6 meses após a data da entrada em vigor da presente convenção. 3 meses, pelo menos, antes de cada eleição, o secretário-geral das Nações Unidas enviará uma carta aos Estados-partes para convidá-los a apresentar suas candidaturas no prazo de 2 meses. O secretário-geral elaborará uma lista por ordem alfabética de todos os candidatos assim nomeados, com indicação dos Estados-partes que os nomearam e a comunicará aos Estados-partes. 4. Os membros do comitê serão eleitos durante uma reunião dos Estados-partes convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas. Nessa reunião, em que o quórum será alcançado com 2/3 dos Estados-partes, serão eleitos membros do comitê os candidatos que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta de votos dos representantes dos Estados-partes presentes e votantes. 5. A linha A. Os membros do comitê serão eleitos por um período de 4 anos. Entretanto, o mandato de 9 dos membros eleitos na primeira eleição expirará ao fim de 2 anos. Logo após a primeira eleição, os nomes desses 9 membros serão escolhidos, por sorteio, pelo presidente do comitê. B. Para preencher as vagas fortuitas, o Estado-parte cujo período deixou de exercer suas funções de membro do comitê nomeará outro perito dentre seus nacionais, sobre reserva da aprovação do comitê. 6. Os Estados-partes serão responsáveis pelas despesas dos membros do comitê para o período em que estes desempenharem funções no comitê. Artigo 9. 1. Os Estados-partes comprometem-se a apresentar ao secretário-geral, para exame do comitê, um relatório sobre as medidas legislativas, judiciárias, administrativas ou outras que tomarem para tornarem efetivas as disposições da presente convenção. A linha A. Dentro do prazo de 1 ano a partir da entrada em vigor da convenção, para cada Estado interessado no que lhe diz respeito e, posteriormente, cada 2 anos e toda vez que o comitê o solicitar. O comitê poderá solicitar informações complementares aos Estados-partes. 2. O comitê submeterá anualmente à Assembleia Geral um relatório sobre suas atividades e poderá fazer sugestões e recomendações de ordem geral, baseadas no exame dos relatórios e das informações recebidas dos Estados-partes. Levará estas sugestões e recomendações de ordem geral ao conhecimento da Assembleia Geral e, se as houver, juntamente com as observações dos Estados-partes. Artigo 10. 1. O comitê adotará seu regulamento interno. 2. O comitê elegerá sua mesa por um período de 2 anos. 3. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas fornecerá os serviços de secretaria ao comitê. 4. O comitê reunir-se-á normalmente na sede das Nações Unidas. Artigo 11. 1. Se um Estado parte julgar que outro Estado igualmente parte não aplica as disposições da presente convenção, poderá chamar a atenção do comitê sobre a questão. O comitê transmitirá, então, a comunicação ao Estado-parte interessado.
Num prazo de 3 meses, o Estado destinatário submeterá ao Comitê as explicações ou declarações por escrito, a fim de esclarecer a questão e indicar as medidas corretivas que por acaso tenham sido tomadas pelo referido Estado. 2. Se dentro de um prazo de 6 meses, a partir da data do recebimento da comunicação original pelo Estado destinatário, a questão não for resolvida a contento dos dois Estados, por meio de negociações bilaterais ou por qualquer outro processo que estiver à sua disposição, tanto um como o outro terão o direito de submetê-la novamente ao Comitê, endereçando uma notificação ao Comitê, assim como ao outro Estado interessado. 3. O Comitê só poderá tomar conhecimento de uma questão de acordo com o parágrafo 2 do presente artigo, após ter constatado que todos os recursos internos disponíveis foram interpostos ou esgotados, de conformidade com os princípios do direito internacional geralmente reconhecidos. Esta regra não se aplicará se os procedimentos de recurso excederem prazos razoáveis. 4. Em qualquer questão que lhe for submetida, o Comitê poderá solicitar aos Estados-partes presentes que lhes forneçam quaisquer informações complementares pertinentes. 5. Quando o Comitê examinar uma questão conforme o presente artigo, os Estados-partes interessados terão direito de nomear um representante que participará sem direito de voto dos trabalhos no Comitê durante todos os debates. Artigo 12. 1. Alínea A. Depois que o Comitê obtiver e consultar as informações que julgar necessárias, o presidente nomeará uma comissão de conciliação ad hoc, doravante denominada a comissão, composta de 5 pessoas que poderão ser ou não membros do comitê. Os membros serão nomeados com o consentimento pleno e unânime das partes na controvérsia e a comissão fará seus bons ofícios à disposição dos Estados presentes, com o objetivo de chegar a uma solução amigável da questão, baseada no respeito à presente convenção. B. Se os Estados-partes na controvérsia não chegarem a um entendimento em relação a toda ou parte da composição da comissão num prazo de 3 meses, os membros da comissão que não tiverem o assentimento dos Estados-partes na controvérsia serão eleitos por escrutínio secreto, entre os membros do comitê por maioria de 2/3 dos membros do comitê. 2. Os membros da comissão atuarão a título individual. Não deverão ser nacionais de um dos Estados-partes na controvérsia, nem de um Estado que não seja parte da presente convenção. 3. A comissão elegerá seu presidente e adotará seu regulamento interno. 4. A comissão reunir-se-á normalmente na sede das Nações Unidas ou em qualquer outro lugar apropriado que a comissão determinar. 5. O secretariado previsto no parágrafo 3 do artigo 10 prestará igualmente seus serviços à comissão cada vez que uma controvérsia entre os Estados-partes provocar sua formação. 6. Todas as despesas dos membros da comissão serão divididos igualmente entre os Estados-partes na controvérsia, baseadas num cálculo estimativo feito pelo secretário-geral. 7. O secretário-geral ficará autorizado a pagar, se for necessário, as despesas dos membros da comissão, antes que o reembolso seja efetuado pelos Estados-partes na controvérsia, de conformidade com o parágrafo 6 do presente artigo. 8. As informações obtidas e confrontadas pelo Comitê serão postas à disposição da Comissão, e a Comissão poderá solicitar aos Estados interessados de lhe fornecer qualquer informação complementar pertinente. Artigo 13. 1. Após haver estudado a questão sobre todos os seus aspectos, a comissão preparará e submeterá ao presidente do comitê um relatório com as conclusões sobre todas as questões de fato relativas à controvérsia entre as partes e as recomendações que julgar oportunas a fim de chegar a uma solução amistosa da controvérsia. 2. O presidente do comitê transmitirá o relatório da comissão a cada um dos Estados-partes na controvérsia. Os referidos Estados comunicarão ao presidente do comitê, num prazo de 3 meses, se aceitam ou não as recomendações contidas no relatório da comissão. 3. Expirado o prazo previsto no parágrafo 2º do presente artigo, o presidente do comitê comunicará o relatório da comissão e as declarações dos Estados-partes interessadas aos outros Estados-partes na comissão. Artigo 14. 1.
Todo Estado parte poderá declarar a qualquer momento que reconhece a competência do Comitê para receber e examinar comunicações de indivíduos ou grupos de indivíduos sob sua jurisdição, que se consideram vítimas de uma violação pelo referido Estado-parte de qualquer um dos direitos enunciados na presente Convenção. O Comitê não receberá qualquer comunicação de um Estado-parte que não houver feito tal declaração. 2. Qualquer Estado-parte que fizer uma declaração de conformidade com o parágrafo do presente artigo poderá criar ou designar um órgão dentro de sua ordem jurídica nacional que terá competência para receber e examinar as petições de pessoas ou grupos de pessoas sobre sua jurisdição, que alegarem ser vítimas de uma violação de qualquer um dos direitos enunciados na presente Convenção, e que se esgotaram os outros recursos locais disponíveis. 3. A declaração feita de conformidade com o parágrafo 1 do presente artigo e o nome de qualquer órgão criado ou designado pelo Estado-parte interessado consoante o parágrafo 2º do presente artigo será depositado pelo Estado-parte interessado junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas, que remeterá cópia aos outros Estados-partes. A declaração poderá ser retirada a qualquer momento mediante notificação ao Secretário-Geral, mas esta retirada não prejudicará as comunicações que já estiverem sendo estudadas pelo Comitê. 4. O órgão criado ou designado de conformidade com o parágrafo 2 do presente artigo deverá manter um registro de petições e cópias autenticadas do registro serão depositadas anualmente por canais apropriados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas, no entendimento que o conteúdo dessas cópias não será divulgado ao público. 5. Se não obtiver reparação satisfatória do órgão criado ou designado de conformidade com o parágrafo 2 do presente artigo, o peticionário terá o direito de levar a questão ao Comitê dentro de 6 meses. 6. Alínea A. O Comitê levará a título confidencial qualquer comunicação que lhe tenha sido endereçada ao conhecimento do Estado-parte que, pretensamente, houver violado qualquer das disposições desta Convenção, mas a identidade da pessoa ou dos grupos de pessoas não poderá ser revelada sem o consentimento expresso da referida pessoa ou grupo de pessoas. O Comitê não receberá comunicações anônimas. B. Nos 3 meses seguintes, o referido Estado submeterá por escrito ao Comitê as explicações ou recomendações que esclareçam a questão e indicará as medidas corretivas que, por acaso, houver adotado. 7. Alínea A. O Comitê examinará as comunicações à luz de todas as informações que lhe forem submetidas pelo Estado-parte interessado e pelo peticionário. O Comitê só examinará uma comunicação de um peticionário após ter se assegurado que este esgotou todos os recursos internos disponíveis. Entretanto, esta regra não se aplicará se os processos de recurso excederem prazos razoáveis. B. O Comitê remeterá suas sugestões e recomendações eventuais ao Estado-parte interessado e ao peticionário. 8. O Comitê incluirá em seu relatório anual um resumo dessas comunicações, se for necessário, um resumo das explicações e declarações dos Estados-partes interessados, assim como suas próprias sugestões e recomendações. 9. O Comitê somente terá competência para exercer as funções previstas neste artigo se pelo menos 10 Estados-partes nesta Convenção estiverem obrigados por declarações feitas de conformidade com o parágrafo deste artigo.